professor Alexandre Lobão. Vamos à nossa correção do TD de Matemática do 8º ano, na terceira etapa, ano 2023, tá bom? Vamos lá. A primeira questão. A primeira questão diz o seguinte, né? Sabendo que A é igual a 2x mais 3 e que B é igual a 3x menos 2, determine o valor de A ao quadrado. Então, se ele quer saber o valor de A ao quadrado, basta eu pegar o 2x mais 3 e elevar ao quadrado. Tá? Aqui nós temos produtos notáveis, pessoal, que é o quadrado, fazer devagarzinho, o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ao resolver estas potências e esta multiplicação aqui no meio, eu vou ficar com 4x ao quadrado mais 12x mais 9. Acabou, tá? Letra B é para fazer o B ao quadrado. Quem é o B? 3x menos 2. Então, eu vou colocar aqui, ó, 3x menos 2 ao quadrado. A mesma coisa. É o quadrado primeiro, só que quando o meio é menos, né? Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Só tem sinal de menos aqui no meio, tá bom? Porque o menos aqui ao quadrado vai dar mais. Tranquilo? Fazendo as contas, 9x ao quadrado, porque o 3 vai ser elevado ao quadrado e o x vai ser elevado ao quadrado. Menos 12x mais 4. E a letra C? A letra C, ele quer saber o valor de A mais B ao quadrado. Uma dica. Se eu tenho essa conta aqui dentro para ser feita, né, é o quadrado dessa soma, eu vou fazer primeiro somente essa soma. Eu vou pegar apenas o A e somar apenas com o B. Essa soma vai dar o quê? Vai dar 2x mais 3, mais 3x menos 2, que vai resultar em 5x mais 1. Certo? Então, o que eu tenho que somar vai ser 5x mais 1 ao quadrado. É A mais B ao quadrado, então vai ser 5x mais 1 ao quadrado. E aí vamos aos produtos notáveis, né? Novamente, eu vou pegar o quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Elevando o 5 e o x ao quadrado, fica 25x ao quadrado, mais 10x mais 1. Encerrada a primeira questão, tá, pessoal? Então, não esqueçam de sempre fazer produto notável quando você tem uma soma ou uma diferença elevada ao quadrado, ok? As perguntas que aparecem, professor, não poderia ter feito A ao quadrado mais B ao quadrado aqui? Não. Se você quisesse resolver isso aqui, você teria que fazer A ao quadrado mais 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado, né? Tudo bem que o A ao quadrado e o B ao quadrado você já tem, mas você não tem 2 vezes A vezes B. Tá? Então, é mais prático fazer a soma do dentro do parênteses e depois o resultado você elevar ao quadrado. Tá bom? Vamos à próxima. Questão número 2. Observe a figura que Marcos desenhou e responda às perguntas. Escreva uma expressão algébrica que represente a área total da figura desenhada por Marcos. Pessoal, então vamos lá. Ó. Eu posso escrever, antes de usar o x, eu posso escrever que esse retângulo aqui, ele tem área x vezes y, né? Ó, base vezes altura, certo? Então aqui seria x vezes y. Esse quadrado aqui, a área seria x ao quadrado. Esse retângulo aqui, a área seria também x vezes y. E esse quadradinho aqui, a área seria y ao quadrado. Então, escrever a expressão que representa a área, eu poderia escrever como x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado, né? Se eu fazendo mais devagarzinho, eu tenho a área desse quadrado aqui, que é x ao quadrado. Eu tenho a área de dois retângulos aqui, ó, que eu estou colocando cada um deles. E a área do último quadradinho lá, tá? Então, isso aqui vai dar x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado, que é justamente, né, a definição, a resolução de área do quadrado
de lado x mais y. X mais y ao quadrado vai me dar x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Tudo bem? Só que no lugar do y aqui, ó, ele colocou 25. Então, vamos pensar, ó, se y ao quadrado é 25, né, admitindo apenas os valores positivos, o y vai ser 5. Tá? Então, esse lado aqui passa a ser o número 5. O que vai mudar, né, que no lugar desse yzinho aqui, eu vou colocar o 5. E aí eu vou ficar com x ao quadrado mais, lembrando que agora ali vai ser um 5. Ó. Vai ser um 5, né? Ou posso, se eu achar mais conveniente, fazer logo aqui, ó, x mais 5 ao quadrado. Tá certo? Então vai ficar o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso aqui vai me dar que x mais 5 ao quadrado vai ser x ao quadrado mais 10x mais 25. Tranquilo? Bem, vamos lá. Continuando aqui a leitura, e ele quer saber qual é a área do quadrado grande. Tá? Lembrando que a área total é 196. Como é que eu faço para descobrir a área do quadrado grande? O quadrado grande é esse aqui. Ele disse que a área total é 196, tá? Se esse quadrado grande tem área de 196, né? Como é que se calcula a área do quadrado grande? É lado ao quadrado. Que número elevado ao quadrado? Número positivo, tá? Elevado ao quadrado dá 196. Esse número é o 14. Então ele está me dizendo que o lado dessa figura todinha é 14. Só que eu já sei que esse pedaço aqui é 5. Tá sobrando quanto? Tá faltando 9 para completar os 14. 5 mais 9 vai me dar 14. Então eu sei que o x, agora eu sei que o x vale 9. Então a área do quadrado grande vai ser x ao quadrado, ou seja, 9 ao quadrado, que é igual a 81. Tá bom, pessoal? Vamos à próxima. Questão número 3, né? Sabendo que x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 34 e que xy, né? Pedi para ajeitar isso aqui. Xy igual a 15, né? Quanto vale x mais y ao quadrado? Bem, o que é que você vai fazer? Lembre-se que para resolver isso aqui, x mais y ao quadrado, você vai fazer produtos notáveis. Você vai escrever o quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tá bom? Aqui me diz que x ao quadrado mais y ao quadrado é 34. E me diz que x vezes y é 15. E se você prestar atenção, esses elementos aparecem aqui na resolução. Eu vou só juntar aqui o x ao quadrado com o y ao quadrado e o x com o y, tá? Agora preste atenção, ó. Isso daqui vale 34. E isso aqui vale 15. Então eu tenho aqui nada mais, nada menos do que 34 mais 2 vezes 15. 2 vezes 15 são 30, mais 34, isso vai dar igual a 64. O item B, a mesma coisa, só que é menos y. Então, pela estrutura dos produtos notáveis, eu tenho x ao quadrado menos 2xy mais y elevado a 2. Colocando em ordem, né, igual eu fiz no outro, vou juntar primeiro o x ao quadrado mais o y ao quadrado, depois o menos 2xy. Da mesma forma, isso aqui continua valendo 34. Isso aqui continua valendo 15, né? E aí, eu fazendo as devidas substituições, vai ficar 34 menos 2 vezes 15. E 2 vezes 15 é 30. 34 menos 30 dá 4, letra B. Ok, pessoal? Vamos ao próximo. Questão 4. Ele quer saber a área dessas figuras, não é isso? Como foi que eu fiz? Eu chamei isso aqui de área 1, chamei isso aqui de área 2, chamei isso aqui de área 3 e vou fazer o cálculo de cada uma dessas áreas, tá bom? Então, área 1. A área 1 é um quadrado de lado 2x mais 1.
Então, eu vou fazer o meu produto notável. O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso me dá que a área 1 vale 4x ao quadrado, né? Porque todo mundo vai ficar elevado ao quadrado, mais 4x mais 1. A área 2 é um retângulo, tá? Que tem base 2x menos 1 e altura 2x mais 1. Isso aqui também é um produto notável, conhecido como produto da soma pela diferença. O seu resultado sempre vai ser o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Resolvendo esse produto notável, fica x ao quadrado, 4x ao quadrado menos 1. Tá? E a área 3 é a área que... Tá? Área 1, área 1, área 1, área 2, e agora eu vou fazer a área 3. A área 3 é aquele quadradinho ali de lado x, então a área dele é x ao quadrado, tem nem conta, tá? E agora, para responder a área total, eu vou pegar a área da figura 1, somar com a área da figura 2, tá? Vou usar aqui o dispositivo prático, somar com a área da figura 3, tá? Quem não tem nada, é porque é zero, certo? Então, vamos lá, somando aqui, ó, 4 mais 4, 8, mais 1, 9x ao quadrado. Mais 4x, o mais 1 cancela com o menos 1. Tranquilo? Vamos à próxima. A letra B é a mesma coisa, tá? Eu vou chamar isso aqui de 1, isso aqui de 2. A área da figura 1 é 3x menos 1 ao quadrado. Ela também é um quadrado. Então, vai ficar o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Acostumem-se a fazer o produto notável. Isso aqui vai dar 9x ao quadrado menos 6x mais 1. Área da figura 1. Área da figura 2, se você prestar atenção, a figura 2 é a mesma da figura 2 do exercício anterior, só que ela caiu, né, vamos dizer assim. Então, 2x mais 1 vezes 2x menos 1. Como eu já fiz essa conta, não vou fazer de novo, tá bom? E agora eu vou somar a área da figura 1 com a área da figura 2, certo? Lembrando que coloca-se os termos semelhantes um embaixo do outro, que está usando dispositivo prático. 9 mais 4 aqui vai dar 13x ao quadrado. Aqui não tem ninguém para somar com menos 6x. E mais 1 menos 1 dá 0. Tá? Então, efetuado a quarta questão. Vamos à próxima. Questão 5. Simplifica as expressões. Tá? Novamente, muitos produtos notáveis e muitos que já foram feitos anteriormente. Esse aqui já foi feito na questão anterior, certo? Então, vamos lá. Letra A. Produtos notáveis. Vou fazer cada produto notável aqui. Bom, então o primeiro é x menos 2 ao quadrado. Vamos mais para cá. Olha lá. Letra A. O x menos 2 ao quadrado vai ser igual ao quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso aqui vai dar x ao quadrado menos 4x mais 4. O 2x mais 1 ao quadrado já foi feito anteriormente, tá? Então, acostume-se a pegar respostas que já foram colocadas para que os cálculos fiquem mais rápidos, tá bom? Então, o segundo deu isso aqui. E o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar esses dois, tá? Eu tenho que fazer o primeiro mais o segundo. Então, eu tenho que fazer o primeiro, vou usar o dispositivo prático aqui, tá? Vou pegar o primeiro mais o segundo. O segundo deu 4x ao quadrado mais 4x mais 1. Utilizando o dispositivo prático, vou ficar com 5x ao quadrado. Esses dois são opostos, cancela, mais 5. Essa é a resposta do item A, tá? 5x ao quadrado, 5x ao quadrado, mais 5. Ok? Vamos para o item B. O item B também já foi feito esse 3x menos 1 ao quadrado. Aproveitem as respostas que já foram feitas, tá? Para não ter que estar fazendo
todos os cálculos novamente, coisa que você já fez no mesmo exercício, tá? A não ser que você esteja praticando o cálculo. Aí o outro é o x menos 4 ao quadrado, que vai dar o quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso aqui vai dar x ao quadrado menos 8x mais 16. O que ele quer que eu faça com esses dois? Ele quer que eu faça uma subtração. Então, usando o dispositivo prático, é o primeiro menos o segundo. O menos, no dispositivo prático, ele vai trocar o sinal. Então, vai ficar menos x2 mais 8x menos 16. Passou a régua para somar. Aqui vai dar 8, aqui vai dar 2 e aqui vai dar menos 15. Resposta do item B, 8x ao quadrado mais 2x menos 15, ok? Vamos ao item C. O item C, x menos 2. Ó, agora eu não vou fazer, tá? Porque acabei de fazer nesse mesmo exercício. Então, o x menos 2 ao quadrado, eu já sei que dá x2 menos 4x mais 4. Por isso que o nome é produto notável. Porque aparecem tantos que você já sabe como é que faz cada um deles. Repetição, tá? O outro é o x mais 1 ao quadrado, que também ele é muito resolvido, né? O quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso aqui vai dar x ao quadrado, mais 2x, mais 1. Eu quero subtrair um do outro. Então, eu vou usar o dispositivo prático aqui. X ao quadrado menos 4x mais 1, menos, quer dizer que eu vou trocar os sinais de todos os termos que estão depois do parênteses, tá? Todo mundo ficou negativo. Somando esse com esse dá zero, aqui dá menos 6x e aqui dá mais 3. Então, a resposta da letra C é menos 6x mais 3. Ok? Letra D, nós temos x que multiplica x menos 1 ao quadrado, menos x mais 1 ao quadrado. Então, eu tenho uma multiplicação e uma potência. Qual é a prioridade? A prioridade são as potências. Então, eu vou fazer o x menos 1 ao quadrado, que vai dar x2 menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, que nós já sabemos, né, tanto fazer esse aqui, que dá x2 menos 2x mais 1. E o x mais 1 ao quadrado, que já foi feito hoje nesse exercício, tá? Esse aqui eu não vou usar o dispositivo prático, porque eu tenho essa multiplicação aqui, tá bom? Então, agora vamos resolver a expressão. A expressão diz que eu tenho que pegar x, multiplicar por x menos 1 ao quadrado, que deu esse resultado, e devo subtrair de x mais 1 ao quadrado, que deu este resultado aqui. Eu tenho que colocar esse parênteses, tá? Por quê? Porque esse menos aqui é para o resultado. Aqui eu tenho uma multiplicação, vamos distribuir x vezes x ao quadrado, x vezes 2x e x vezes 1. Tá? Multiplicar letras, somos expoentes. Sinal de menos na frente do parênteses, eu vou trocar os sinais, tá bom? Então eu fico com x à terceira, eu fico com esse x ao quadrado, estou colocando só em ordem, tá? E agora eu vou somar. X à terceira menos 3x ao quadrado menos x menos 1. Essa é a resposta final do item C. Ok, pessoal? Vamos ao próximo. Questão 6. A expressão x mais y, que multiplica x ao quadrado mais y ao quadrado, vezes x menos y, é igual a... Bem, já está até marcado ali qual é a resposta, né? Mas vamos resolver. Bem, quando você tem uma multiplicação, você pode multiplicar na ordem que aparece, mas você pode usar a propriedade associativa, né, que diz que numa multiplicação de 3 ou mais fatores, eu posso associar os fatores da maneira que for mais agradável a mim, tá? Que eu achar melhor, que for mais fácil para os cálculos, tudo bem? Então, eu decidi juntar o primeiro com o último, porque o primeiro e o último formam um produto notável, o produto da soma pela diferença. E eu sei que o produto da soma pela diferença vai dar o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado, aí vezes x ao quadrado mais y ao quadrado. Tranquilo? E isso aqui que sobrou, se você não visualizar, você pode aplicar a distribuição, que é uma multiplicação, sem problemas. Mas você olha,
são os mesmos dois números com mais e com menos, ou seja, é o produto da soma pela diferença. O resultado vai ser o quadrado primeiro menos o quadrado do segundo. X elevado a 2 elevado a 2 dá x elevado a 4. E o y também vai ficar elevado a 4. Resposta certa, letra B. Tranquilo? Vamos adiante. Questão 7, né? Como eu falei, tem duas maneiras de fazer essa conta, com muitos cálculos e com poucos cálculos, tá? E eu também falei que esse aqui ia ser 16, foi? Com muitos cálculos e com poucos cálculos. Como é que seria com muitos cálculos? Fazer a substituição aqui, certo? Fazer a substituição e aí resolver essas quatro contas que tem aqui, esses três produtos notáveis, certo? Se você resolver, vai dar o resultado. Porém, né, a maneira mais prática de fazer isso é lembrar que isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Ou melhor, que quando você faz a mais não, né? A menos b ao quadrado, quando você resolver essa diferença aqui, vai dar esse resultado. Então, por que eu tenho que substituir no resultado? Eu posso substituir muito bem antes, igual foi feita numa das primeiras questões, tá bom? Então, eu vou fazer primeiro o a menos b. Lembrando que o a é x mais 2 e que o b é menos o b, que é x menos 2. Eliminando os parênteses, vai ficar x mais 2 menos x mais 2, porque esse menos vai trocar os dois sinais. O mais x cancela com menos x e 2 mais 2 dá 4. Então, o a menos b é igual a 4. Só que o a menos b está elevado ao quadrado. Então, 4 ao quadrado é 16. Letra C, que foi o item que nós corrigimos, tá bom? Vamos ao próximo. Questão 8. Tem assim, x mais y é igual a 11, x menos y é igual a 5. Quanto equivale x ao quadrado menos y ao quadrado? Pessoal, o ideal é que você tenha a tabelinha de todos os produtos notáveis feitas, tá? Os produtos, os três que vocês aprenderam, né? Porque foram só três, tem muitos mais, tá? Vocês só aprenderam esses três. Então, mais prático ainda. E ver com qual desses daqui, né? Eles mais parecem. Vai ser sempre um que vai ter mais elementos parecidos para você poder fazer a substituição, tá? No caso desse aqui, ele parece mais com o produto da soma pela diferença, que dá o quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Pronto. Então, por similaridade, né, aos termos, eu vou escrever esse aqui, que parece que contém todos os termos que estão aqui, tá? Quanto é que vale x mais y? Está aqui, ó, vale 11. Quanto é que vale x menos y? Aqui, vale 5. Então, aqui ficaria 11 vezes 5, igual x ao quadrado menos y ao quadrado, é o que eu quero saber. E 11 vezes 5 dá 55. Resposta certa, letra D. Nona questão, a mesma coisa que eu falei da outra, né? Se você vem com o produto notável aqui, você vai ver qual é o que se assemelha mais, né? Esse daqui, como tem x mais y ao quadrado, ele parece com o desenvolvimento desse produto notável. Ó, quadrado primeiro, duas vezes o primeiro, mais o quadrado segundo. A única diferença, né, é que o x ao quadrado está junto do y ao quadrado. Qual é a dificuldade de organizar, já que existe a propriedade associativa também para adição, né? Eu posso muito bem juntar esses dois e deixar o 2xy lá no final. E aí fica aquela mesma história. Ó. Quanto é que vale x ao quadrado mais y ao quadrado? 13. Quanto é que vale x vezes y? 6. Então eu posso escrever x mais y ao quadrado como 13 mais 2 vezes 6. 13 mais 12, primeira multiplicação, vai dar 25, letra A. Tranquilo? Vamos à próxima. Próxima fatoração. Eu vou fazer aqui alguns itens nessa página. Vamos lá. Fatoração. Quais foram as fatorações que vocês aprenderam? Vocês aprenderam fator comum. Vocês aprenderam o agrupamento. Vocês aprenderam a diferença de dois quadrados. E vocês aprenderam o trinômio
quadrado perfeito. Apenas essas, tá? Então, você vai usar somente essas 4 fatorações para tentar identificar. Professor, como é que eu vou saber? Bem, como você não sabe qual é a fatoração, não tem no enunciado fator, por, agrupamento, você sempre tenta começar pelo fator comum, tá? Se não der fator comum, aí você vai pelo tamanho, né? Se forem 4, agrupamentos, se forem 3, trinômio, se forem 2, diferença de 2 quadrados. Mas você sempre vai pelo tamanho, tá bom? Pelo tamanho, aliás, pelo tamanho não, usando o fator comum, a letra A, eu tenho um fator comum. O que é que eles têm em comum? Eles têm em comum o 2, pessoal. Note que aqui é 2, ó. Eu tenho um 2 aqui e eu tenho um 2 aqui. Então, o fator comum é o 2. O que é que eu devo fazer? Eu devo dividir cada um deles por 2. Se eu pego 2x e divido por 2, dá x. Se eu pego 2y e divido por 2, dá y. Está feito o item A. Item B, 7 ao quadrado menos 35. É bom saber a tabuada, né? 35 é 7 vezes 5. Isso quer dizer que 7 é fator comum. Isso quer dizer que eu devo dividir cada um deles por 7. Se eu dividir 7 ao quadrado por 7, vai dar a ao quadrado. Se eu dividir 35 por 7, ó, vai dar 5. Isso aqui que está aqui dentro parece uma diferença de 2 quadrados, só que 5 não é um quadrado perfeito. Eu não vou usar a raiz quando é uma diferença de 2 quadrados, não, tá? Só quando não é um quadrado perfeito mesmo, ok? Então está fatorado. Letra C, nós temos mx mais my. O que é que eles têm em comum? Dá para ver visual na cara ali, ó, letra A, m. Isso quer dizer que eu devo dividir cada um deles por m para colocar dentro do parênteses. Mx dividido por m mais my dividido por m da y. Certo? Letra D. A letra D, nós temos ali 10x ao quadrado menos 15y mais 20z. Note que 10 é 2 vezes 5, que 15 é 3 vezes 5 e que 20 é 4 vezes 5. Então, eles têm em comum o 5. Todos eles são múltiplos de 5. Se eu dividir cada um deles por esse 5, vai me dar os termos que ficam dentro do parênteses. 10 por 5, 2. 2 o quê? X. 15 por 5, 3. 3 o quê? Y. 20 por 5, 4. 4 o quê? Z. Ok, pessoal? Vamos à próxima. Letra E. A letra E, pessoal, nós temos aqui um agrupamento já metade dele feito, né? Vamos dizer assim. Então, eu tenho A mais B que multiplica X, mais A mais B que multiplica Y. Então, eu posso fazer aqui um fator comum. O que é que eles têm em comum? O parênteses A mais B. E se eu colocar A mais B em evidência, quem vai ficar, né? Quando eu dividir por A mais B aqui, vai sobrar o X e no outro vai sobrar o Y, ok? Letra F, agora sim eu tenho um agrupamento completo, né? AB mais AC menos BX menos 6x. Sempre tenta. Os 4 têm uma coisa em comum? Não. Mas se eu separar em grupos, esses grupos têm alguma coisa em comum. Por isso que o nome é agrupamento, porque você não tem os 4 termos tendo um fator comum, mas dentro de um grupo eles têm um fator comum. Esse grupo aqui, os dois têm a letra A. Então eu posso colocar o A em evidência. E dividindo cada um deles por A, sobra B mais C. E esse grupo aqui é o grupo do menos x. Se eu dividir cada um deles por menos x, vai ficar B mais C. E aí você nota que os dois parênteses vão ficar iguais, igual na questão anterior. E aí você bota o B mais C em evidência, vezes quem está fora do parênteses, que é o A e o menos x. Okay? Letra G, C ao quadrado menos C mais 6x. Se fosse até aqui, seria fator comum, porque os três têm x. Mas agora tem esse menos x. E menos x não tem c. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que formar grupos. Tá? Esse aqui vai ser o grupo do c. E esse aqui vai ser o grupo do x. Tranquilo?
O grupo do C vai ficar C menos 1, ok? E aqui o grupo do X, no caso mais X, também vai ficar C menos 1. Os dois parênteses têm o C menos 1 como fator comum, e dentro do outro parênteses vai ficar o C mais X. Ok? Vamos ao próximo grupo. Letra H. Letra H, eu tenho x elevado a 3 menos não, cadê? Mais 2x elevado a 2 mais 7x mais 14. O que é que eu tenho que fazer? Grupos, né? Esse aqui vai ser um grupo e aqui vai ter o outro grupo, certo? O primeiro grupo é o grupo do x, mas lembre-se, quando tem letras e expoente, é o menor expoente. Então, o grupo do x elevado a 2, certo? Se eu dividir esse aqui por x elevado a 2, vai dar x, sinal de mais. Se eu dividir isso aqui por x elevado a 2, vai dar 2. O próximo grupo é o grupo do 7, né? No caso, mais 7. Se eu dividir aqui por 7, vai dar x. Se eu dividir aqui por 7, vai dar 2. E esses dois aqui têm em comum o x mais 2. E dentro do parênteses, x ao quadrado mais 7. Letra I. 7a ao quadrado b mais 8ab ao quadrado. O que é que eles têm em comum, né? Fator comum, eles têm a letra A e a letra B. O que é que vai ficar no parênteses quando eu dividir por AB? Né? Vai sobrar o 7. Aqui tem A ao quadrado, aqui tem A elevado a 1. Quando eu subtrair, vai dar apenas um A. B cancela com B. Sinal de mais. 8 dividido por 1 que tem aqui vai continuar tendo 8. O A é o mesmo. Cancela porque eu estou simplificando. E B ao quadrado dividido por B vai dar B. Letra J. Letra J, 6x ao cubo menos 12x ao quadrado mais 36. Ok? Bem, vamos lá. O que é que eles têm em comum? X não é porque o último não tem o x, tá? Aqui tem o 6, eu tenho 12, eu tenho 36. Todos são múltiplos de 6. Então, se eu dividir cada um deles por 6, eu vou encontrar x à terceira menos 2x mais 6. Ah, isso aqui é um trinômio. Será que é quadrado perfeito? Não, porque x à terceira não tem raiz e 6 também não, tá bom? Vamos ao próximo. Letra K. A letra K, nós temos 120 ax à terceira menos 100 ax ao quadrado mais 2ax. Tem muita coisa aqui para ver quais são os fatores comuns. Primeiro, todos eles são pares, então deve ter um número par como fator comum. Tá? Entre 12, 100 e 2, no caso, é o 2. Esse tem A, esse tem A e esse também tem A. Fator comum A. Está mais embaixo porque eu vou dividir ali. Né? Esse tem X, esse tem X, esse tem X. O menor expoente do X é 1. Então, o fator comum aqui é 2AX. Bom? E agora o que, que vai ficar dentro do parênteses? O resto, né, da divisão, já que eu estou usando o fator comum. Então, eu vou dividir isso aqui por 2AX. Ó, 12 por 2 dá 6. O A vai embora. X à terceira com X dá X ao quadrado. Sinal de menos. Eu acho que eu apaguei o 1 que tinha aqui. Vamos lá. 100 dividido por 2, 50. Vou colocar aqui 2AX. 100 por 2, 50. O A corta com A. X ao quadrado por X vai dar X. Sinal de mais. E aqui eu vou dividir por 2AX. Como os dois são iguais, uma divisão de dois números iguais vai dar sempre 1. Tá bom? E agora vamos ao L. O L eu tenho 5AX menos 5AY mais BX menos BY. Dá para notar que vai ser agrupamento, né? Esse grupo aqui e este grupo aqui. Tudo bem? O primeiro grupo é o grupo do... Os dois têm um 5.
os dois têm a letra A, grupo do 5A. Se eu dividir isso aqui por 5A, sobra só o x. Se eu dividir isso aqui por 5A, sobra só o y. O próximo grupo é o grupo do mais B. Se eu dividir isso aqui por B dá x. Se eu dividir isso aqui por B dá menos y. Ó, os parênteses são iguais. Você fez certo. X menos y vezes 5A mais B. Vamos ao próximo na outra folha. Capa apertada. E agora vamos ao M. O M, eu tenho ali x ao quadrado, menos 5x, menos ax mais 5a. Bom, vamos fazer os grupos, né? Aqui eu tenho um grupo e aqui eu tenho outro grupo. O primeiro grupo é o grupo do x, correto? E aí, quando eu dividir cada um deles por x, vai dar x menos 5. O segundo grupo, pessoal, é do A, tá? Mas eu vou colocar, ó, aqui começa com menos, ó. Esse aqui começa com mais, esse grupo aqui está começando com menos. Então aqui é o grupo do menos A, tá? Então quando eu for dividir, eu tenho que dividir por menos A. E quando você divide alguma coisa por menos, né, troca o sinal. O primeiro que é negativo ficou positivo, o segundo que era positivo vai ficar negativo, tá? Menos 5. Os dois parênteses estão iguais, x menos 5, e o outro parênteses vai ficar x mais, x menos a. Tranquilo? M, vamos à letra N. 6a ao quadrado mais 2ab menos 3ac menos bc. 4 deve ser agrupamento, né? O que esse grupo tem em comum? O que esse grupo tem em comum? O primeiro grupo é o grupo do dois números pares, o 2. Os dois têm a letra A, grupo do 2A. Se eu dividir por 2A, aqui vai sobrar 3A e aqui vai sobrar mais B. Segundo grupo, menos 3. AC menos BC. É o grupo do menos C, tá? Por que menos? Porque esse aqui começa com menos, esse aqui começa com mais. Começando diferente, tem que botar o menos em evidência. Menos C. Se eu dividir isso aqui por menos C, menos com menos dá mais, C vai dar 3A. Se eu dividir isso aqui por menos C, menos com menos dá mais, C com C sobra só o B. Os dois parênteses estão iguais, então eu fiz certo. 3A mais B, 2A menos C. E o último é a letra O. T a terceira mais T ao quadrado menos 7T menos 7. Fator comum? Não, porque o último não tem T. Vamos tentar o agrupamento. Certo? Agrupamento, o primeiro grupo, os dois têm a letra T. O menor expoente é 2. Então, quando eu dividir por T ao quadrado, cada um do grupo, vai ficar com T mais 1. O segundo grupo é o grupo do menos 7, né? Quando eu dividir cada um deles por menos 7, menos por menos dá mais, cortou o 7, sobrou o T, menos com menos dá mais, 7 por 7, 1. Os dois parênteses estão iguais, então tá certo. E dentro do outro parênteses vai ficar T ao quadrado menos 7. Ok, pessoal? Vamos ao próximo. Questão 11 diz assim, né? Seja n o resultado da operação 375 ao quadrado menos 374 ao quadrado. Qual é a soma dos algarismos? Pessoal, não fica fácil resolver essas duas potências e depois ainda subtrair. Tá? Então, qual é a dica que eu dou? Lembrar que isso aqui é muito parecido com isso. Tá? Só que em vez de números aqui tem letras. E isso aqui de baixo eu sei fatorar, ele fica desse jeito. Consequentemente, de cima, né, o 375 ao quadrado menos 374 ao quadrado, eu posso fazer do mesmo jeito. Eu posso fazer 375 mais 374 vezes 375 menos 374. E ao resolver essa continha aqui, essa soma vai dar 9, né? 7 mais 7 são 14, 7. E essa subtração aqui vai dar 1. Então,
375 ao quadrado menos 374 ao quadrado dá 549. Acabou. Só que esse aqui é o valor de n, né? N é o resultado dessa conta. Aí ele quer saber qual é a soma dos algarismos. 7 mais 4, 11, mais 9, 20. E agora está encerrado, tá bom? Questão número 12. Fatorando-se a expressão a quinta b menos a terceira b a terceira mais a quarta b ao quadrado menos a ao quadrado b a quarta, obtém-se. As duas turmas, as turmas manhã e tarde fizeram um pouco diferente essa aqui, tá? Mas as duas chegaram no mesmo resultado final, tá? Então vamos lá. Como eu falei para vocês, tem 1, 2, 3, 4. Deve ser agrupamento, com certeza. Mas todos eles, ó, sempre você tenta começar por fator comum. Todos eles têm a letra A e têm a letra B. Então eu posso muito bem dizer que o A e o B são fatores comuns. Ó. Aqui tem A, aqui tem A, aqui tem A e aqui tem A. Então fator comum A. Só que o menor expoente do A é 2. Então fator comum A elevado a 2. Todos também têm B. Ó, aqui tem B, aqui tem B, aqui tem B e aqui tem B. Então B também é fator comum. E o menor expoente é 1. Vou botar um pouquinho mais para baixo aqui, tá? Quando for dividir vai ficar muito complicado. Certo? Então esse é o fator comum. Com isso, pessoal, já dá para ver que esse aqui está fora, né? Esse aqui está fora. A resposta ou é o C, ou é o D, ou é o E. Bom? Vamos lá. Bem, se eu dividir todo mundo por A ao quadrado B, cada um deles aqui, né, por A ao quadrado B, bora ver o que vai sobrar, tá bom? No primeiro vai sobrar a terceira, tá? Porque 5 menos 2 vai estar 3. E o B vai cortar com B. Aqui, 3 menos 2 vai dar 1A. Vai dar A. E o B, a terceira, vai dar 2. No próximo, o A vai ficar 4 menos 2, vai ficar elevado a 2. E o B vai ficar elevado a 1. E no último, vai cancelar o A elevado a 2. E eu vou ter 4 menos 1, vou ficar com B elevado a 3. Ok? Agora, como eu fiz, tá? Eu vou fatorar só essa parte aqui. Vou deixar o A elevado a... Vamos fazer assim. Eu vou deixar o A elevado a 2. Onde é que eu deixo ele guardado? Vou deixar o A elevado a 2B guardado, tá? E vou fazer só essa parte aqui de dentro. Então, vamos lá. O A elevado a 3 menos A elevado a 2B mais A elevado a 2B mais B elevado a 3. Vou fazer um agrupamento. Esse grupo aqui é o grupo do A. Dentro do parênteses fica A ao quadrado menos B ao quadrado. Esse grupo aqui é o grupo do mais B. Vai ficar no parênteses, A elevado ao quadrado, menos, eu vou aqui, né? Aqui é um menos. Ó. Vou ressonar aqui, menos B ao quadrado. Se não, né, se não tivesse errado, os grupos não estariam iguais. Tem que estar. Então, isso aqui vai dar A ao quadrado, menos B ao quadrado, que multiplica A mais B. Ok? Agora eu vou voltar para cá. Eu tinha guardado isso aqui, e agora eu cheguei neste resultado aqui. Aí eu vou olhar para os itens, não tem. Fico triste? Não, continuo. Tá? Vou fatorar isso aqui. Isso aqui vai me dar A mais B vezes A menos B, que é a diferença, né? Diferença de dois quadrados, que vai dar o produto da soma pela diferença, vezes A mais B. Tem esse aqui? Ainda não. Mas note que eu tenho dois termos iguais. Se você tem uma multiplicação de fatores iguais, você pode escrever como A mais B ao quadrado. No final sobra o A menos B. Agora sim deu a letra E. Tá bom? Você poderia ter feito o primeiro agrupamento e chegaria na mesma resposta. Ok? Então vamos à próxima. Questão número 13 diz assim: um professor de matemática tem 4 filhos. Em uma de suas aulas, ele propôs a seus alunos que descobrissem o valor dessa expressão aqui, ó, AC, né, que seria isso aqui, ó, mais AD, que seria isso aqui, mais BC, que seria isso aqui, mais BD, que seria isso aqui, ok? Sendo A, B e D são as idades de seus filhos em ordem crescente. Então, esse aqui é o menor e esse aqui é o mais velho, tá bom? O caçula e o mais velho. Continuando com como informações
Tales, o professor, né, disse que a soma das idades dos dois mais velhos era 59. No caso, C mais D igual a 59. E dos mais novos, A mais B, né, igual a 34. Né? E a soma das idades dos dois mais novos, 34 anos. Nesse caso, qual é o valor numérico da expressão aqui de cima? A expressão aqui de cima nada mais é do que um polinômio que pode ser fatorado. Então, fatora. Né? O grupo primeiro é o grupo do A, fica C mais D. O segundo grupo é o grupo do B, também fica C mais D. Os dois grupos juntos, C mais D, que multiplica A mais B. Só que o enunciado, né, o professor disse que C mais D é a soma das idades dos dois mais velhos, 59. O A mais B, que é a soma das idades dos dois mais novos, é 34. Então, 59 vezes 34 vai dar igual a 2006. Ok, pessoal? Questão número 14 diz assim, né, pessoal? A forma fatorada que indica o perímetro do hexágono abaixo. O que é perímetro? É a soma dos lados. Então, visualmente aqui você vê que a soma dos lados é 4A mais 2B. E a forma fatorada é só colocar o 2 em evidência. 2A mais B. Resposta certa, letra D. Rápido e fácil, né? Vamos ao próximo. Questão 15. Quer que você simplifique. Você não pode simplificar parcelas quando tem sinal de mais e menos aqui. Você só pode simplificar fatores. Tá? Então, eu tenho que transformar esses fatores. O que é que quem faz isso? Fatoração, né? Então, vamos fatorar o numerador. O numerador só tem dois termos. Fator comum, é o C. Dentro do parênteses vai ficar C menos 2. O denominador, AC menos 2A mais BC menos 2B. Agrupamento. O primeiro grupo é o do A e o segundo grupo é o do B. Ok? O que é que esses dois grupos têm em comum? Tem em comum o C menos 2. O que é que vai ficar dentro do parênteses? O A mais B. Então, pegando o numerador fatorado com o denominador fatorado, eu posso, agora que eles são fatores, eu posso cortar o parênteses todo. Tá? Não estou cortando C, estou cortando C menos 2 com C menos 2 lá de baixo. E sobra no final A mais B. Finalizada mais uma questão. Vamos agora à parte de geometria. Geometria está fácil, né? Então, nós temos aqui nessa questão um quadrilátero qualquer, onde é dito que o seu perímetro é igual a 156. O que é perímetro? A soma dos lados. Tá? Então, a soma desses números vai dar igual a 156. Como é que eu faço? Resolvo uma equação. Tudo que tem x de um lado, tudo que não tem do outro. Né? Então, vou ficar aqui com 2x mais 2x. 4x igual a 156 menos 20, com mais 20, 40. X vai ser 4x vai ser igual a 116. X vai ser igual a 116 dividido por 4. X vai ser igual a 29. Ok, pessoal? Vamos ao próximo. A questão 17. Eu ajeitei esse número aqui, não foi? Facilitar os meus cálculos. E o enunciado fala, né, segundo a Federação Brasileira de Bumerangue, sabia nem que o Brasil tinha Federação de Bumerangue, o surgimento do bumerangue se deu há mais de 23 mil anos. Né? César está treinando para competir em um campeonato com bumerangue, né? Representado abaixo. Sabendo que o perímetro desse bumerangue é 76, quais são as medidas dos lados do bumerangue de César? Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que montar uma equação onde a soma dos lados deste
boomerang de igual a 76, ok? Então, vamos à resolução. Ok, pessoal? Como é que eu resolvo isso? Tudo que tem x vai ficar no primeiro membro. Tudo que não tem x vai para o segundo membro, tá? Então, aqui eu já tenho 3 mais 4, 7, mais 2, 9, 9 com mais 3, 12, né? Então, já tenho 12x, tá certo? Eu tenho aqui 12x. E aqui eu vou ficar com 76 e vou passar para o outro lado. O quê? 6 menos 2 dá 4. E esse 2 corta com esse menos 2. Então, 4 passa para o segundo membro, menos 4. Então, eu fiquei com 12x igual a 72. X igual a 72 dividido por 12. X vai dar igual a 6. E agora vamos descobrir os lados, tá? Se x é 6, esse aqui vai ser 3 vezes 6, 18. 18 com mais 6, eu vou ficar com 24. Esse aqui é 6, 4 vezes 6, 24. 24 menos 2, 22. Esse aqui, 2 vezes 6, 12. Com mais 2, 14. E esse lado aqui, 3 vezes 6, 18. 18 menos 2, 16. Esses seriam os lados do boomerang. Tá bom, pessoal? Isso admitindo que o x é 6, né? Ajeitei esse númerozinho aqui para os cálculos ficarem mais inteiros, ok? Vamos à próxima questão. Questão 18 diz o seguinte: no paralelogramo ABCD, calcule as medidas das diagonais de acordo com a figura. Então, vamos lá. O que é um paralelogramo? É um quadrilátero que tem dois pares de lados paralelos. Quais são as propriedades sobre as diagonais dos paralelogramo? Bem, primeiro é que elas se encontram no ponto médio. Então, esse ponto aqui divide a diagonal AC em dois pedaços iguais. E essa outra diagonal BD também em dois pedaços iguais. No enunciado, diz que o AP vale x. Então, isso aqui vale x. Ah, mas então aqui também tinha que ser x. Pois é, mas o livro diz que do A até o P é x e do P até o C é 2y menos 5. O que eu concluo que x vai ser igual a 2y menos 5. Ok? Do outro segmento diz, já usei esses dois aqui. Aqui está dizendo que o BP, esse aqui de cima, é x mais 14. E o que de baixo, PD, é 3y mais 2. Então, o que eu descubro é que 3y mais 2 é igual a x mais 14. Tudo bem? Essas duas igualdades têm letras diferentes. Para você resolver, só substituindo. Se aqui em cima eu estou dizendo que x é igual a 2y menos 15, eu posso trocar esse x aqui pelo valor que eu estou dizendo que ele vale. Se eu digo que x é igual a 2y menos 5, eu posso pegar essa equação aqui de baixo e trocar o x por 2y menos 5. Né? Tem x. Ah, mas quanto é que vale x? 2y menos 5. Tá bom? E aí fica uma equação numa variável só que eu sei resolver. Tudo que tem x de um lado, tudo que não tem do outro. Quem mudar de membro, muda de sinal. O y aqui vai ficar igual a 15 menos 15, ó. 14 menos 5 dá 9. 9 menos 2 vai dar 7. Tá? Então, o y é 7. Se o y é 7, eu sei que esse lado aqui é 2 vezes 7. 14. 14 menos 5 dá 9. Eu sei que esse lado aqui é 3 vezes y. 3 vezes 7, 21. Com mais 2, 23. Tá? Vamos descobrir o x. O x vale 2 vezes 7. Né? E o x, ó. O x vale 2 vezes 7, são 14. Menos 5, 9. Então, isso aqui vale 9. E esse aqui vale 9 mais 14, que dá 23. E agora eu vou voltar para o desenho e vou trocar. Ó. O x, 9. Beleza. O x, o PB, né? O PB, que é esse aqui, mede 23. Vamos lá. O PC aqui mede 9.
E o PD aqui mede 23. Como eu tinha dito inicialmente, esse aqui é ponto médio, então esses dois pedaços tinham que ser iguais, e esses dois pedaços tinham que ser iguais. Então o segmento AC mede 18, né? Ele quer saber as diagonais, e o segmento BD mede 46. Tranquilo? Vamos ao próximo. Questão 19. Descubra o valor de x na figura que tem aí. Você pode fazer isso de várias maneiras. A maneira mais rápida é lembrar que quando você tem um triângulo e tem um ângulo externo, né? Esse ângulo externo, ó, eu vou desenhar aqui, ó, esse triângulo, tá? Nesse triângulo aqui, esse 82 é ângulo externo. E tem uma propriedade diz que a soma dos dois ângulos internos de um triângulo é igual ao externo não adjacente a ele. A soma dos dois ângulos internos é igual ao externo não adjacente a eles, tá? Que aqui eu vou ficar com 82 menos 35, tá? 82 menos 35 dá 47, não é isso? 47 graus. Essa é uma maneira de fazer. Tem outra? Tem várias maneiras, né? Como diz o outro, invente uma. A outra maneira de ser feito isso, tá? É você pegar os três ângulos internos do triângulo. Como assim? Se o externo é 82, o interno é o suplemento. 180 menos 82, que dá 98 graus. Aí você faria x mais 35 mais 98 igual a 180. E aí você descobriria o valor de x, que daria os mesmos 47. Tranquilo? Vamos ao próximo. Questão 20 diz o seguinte: a medida de cada ângulo obtuso de um losango é expressa por 2x mais 5. Então vamos desenhar aqui que cada ângulo obtuso, né, esse ângulo aqui obtuso, mede 2x mais 5. Enquanto que a medida de cada ângulo agudo mede x mais 40. Nessas condições, determine as medidas dos quatro ângulos desse losango. Pessoal, eu poderia trabalhar com os quatro ângulos, tá? As contas só iriam ser um pouco maiores. Mas como ele é um paralelogramo, e essa propriedade vale para qualquer paralelogramo, dois ângulos consecutivos são sempre suplementares, tá bom? Então, x mais 40 mais 2x mais 50 é igual a 180. Eu vou ficar com a equação de segundo grau, ou de primeiro grau, onde tudo que tem x fica de um lado, tudo que não tem do outro. 3x igual a 135. X igual a 135 dividido por 3, x vai dar 45. Tá? Então, esse ângulo aqui, que é o mesmo esse aqui, é x mais 45. 45 mais 40 dá 85. E esse aqui de cima, que é igual a esse aqui de baixo, vai ser 2 vezes 45, 90 com mais 5, 95. Então, os quatro ângulos são 2 que medem 85 e 2 que medem 95. Ok? Vamos ao próximo. Questão 21 diz assim, né? Questão da OBM. A figura ABCD é um quadrado, onde CE é congruente a CB. Determine o valor de x. Pessoal, problemas desse tipo, já falei. Use tudo que você sabe sobre as figuras. Isso aqui é um quadrado, então os quatro lados são iguais. E os quatro ângulos são retos. E a diagonal é bissetriz do ângulo. Então, vou colocar 25 não, 45 para cá, 45 para cá, 45 para cá, 45 para cá. Então, já tem um dos ângulos onde o x vai estar, né? Tá ajudando. O que mais que ele fala? Que CE, que é essa medida aqui, ela é igual a esta medida aqui, tá? Então, vou colocar dois tracinhos aqui. O que vai aparecer? Um triângulo isósceles, tá? Então, eu vou descobrir o valor de x, ou melhor, de a, né? A mais 45 igual a 180. 2a vai dar 135. O a vai dar
135 dividido por 2, que vai ser 75,5. Ok? Esse é o valor de A. E para descobrir o x, A mais x é 90, porque esse ângulo aqui todinho mede 90. Então, x vai ser 90 graus menos 67,5 graus. 90 menos 67 dá 22,5 graus, ou 22 graus e 30 minutos para quem gosta da conversão. Ok, pessoal? Questão número 22, muito parecida com a outra questão, fala sobre as diagonais de um losango. O que é que você tem que saber sobre as diagonais de qualquer paralelogramo, inclusive losango, né? Que elas são perpendiculares e que elas são congruentes, né? Perpendiculares já tem no desenho, que elas são congruentes, eu vou colocar aqui, tá? E aí vamos ao enunciado, ó. AM mede 40. Cadê o AM? Aqui, ó. Então esse aqui mede 40. O MC mede x mais 3y. Então, eu já sei que x mais 3y vai ser igual a 40. Na outra diagonal, MB mede x mais y. Do outro lado, mede 30. Então, x mais y igual a 30. Ok? E aí, o que é que eu vou fazer? Bem, ele quer saber o valor de x menos y. Então, sou obrigado a descobrir x e y. Se ele perguntasse quanto é que medem as diagonais, uma seria 80 e a outra seria 60. Aí é muito fácil, né? Bem, como é que se resolve um problema desse? Quando você tem duas equações, cada uma com duas letras, você isola uma letra, tá? E aí, se eu deixar o x sozinho, x vai ser igual a 40 menos y, para ficar igual à questão anterior. E aí, você vai substituir o x por 40 menos 3y lá na outra equação. E aí virou uma equaçãozinha básica do primeiro grau, na variável y, tá? Onde menos 2y é igual a menos 10. E quando eu multiplicar por menos 1, vai ficar isso aqui. E quando eu dividir por 2, o meu y vai dar 5. E se meu y é 5, o meu x é 40 menos 3 vezes 5. Né? 3 vezes 5 é 15. 40 menos 15, 25. Pronto, eu já sei o x, já sei o y. Agora é só fazer 25 menos 5, que dá 20. Resposta certa, letra C. Questão 23, né? Observe o paralelogramo ABCD a seguir. Quanto mede em graus o valor de x indicado no paralelogramo? Então ele quer saber quanto é que mede esse x aqui, tá? O que foi que eu fiz? Eu passei uma paralela a esse lado aqui, tá? Passei uma paralela bem aqui. E como essas duas aqui, essas duas paralelas aqui, elas têm essa reta aqui transversal, eu sei que esse ângulo aqui é 35, tá? Eu sei que aqui é 30 porque é o suplemento de 150. E usando a mesma ideia lá de cima, aqui vai ser 30. Consequentemente, o x vai ser 35 mais 30. Total, 65. Vamos passar para a próxima. Questão 24. Fala que Mariana comprou um reservatório de água para os pássaros que possuem seu jardim. Né? Observou que uma das faces dele era um trapézio, como da figura. Com base nos dados acima e sabendo que ABCD é um trapézio isósceles, né? O que é trapézio isósceles? Que tem dois lados iguais. De bases AB e CD, a medida representada por x é... Pessoal, se isso aqui é um trapézio isósceles, o que é que você sabe sobre os trapézios? Ele tem um par de lados paralelos. E os ângulos, um em cada base, são suplementares. Então, esse aqui mais esse dá 180. E esse aqui mais esse dá 180. Mas não é o caso, né? No caso do problema, ele está falando dos dois ângulos que estão em uma mesma base. Como o trapézio é isósceles, esses dois ângulos são iguais. Porque um triângulo isósceles tem os ângulos da base igual, o trapézio isósceles também vai ter os ângulos de cada base, né, congruentes. Então, é só montar essa igualdade aqui.
onde o que tem x vem para um lado, o que não tem vai para o outro, vai me dar x igual a 30, letra A. 25. O marceneiro estava projetando um móvel e, para sua fabricação, precisava cortar uma peça de madeira que é representada pelo trapézio ABCD da figura seguinte. A peça representava as seguintes medidas. A base, né, 27 está aqui, a outra base 53 está aqui, e ele quer saber, né, sabendo que MN é a base média, né? Então essa base está bem no meio do trapézio, né? É base média do trapézio e que o marceneiro deseja fazer o corte nessa linha MN, calcule o valor da base média do trapézio. Então, a base média do trapézio, como é que se calcula? A base que fica no meio. É tirar a média, é pegar a base maior, somar com uma base menor e dividir por 2. Isso aqui vai dar 80, dividido por 2 vai dar 40 centímetros. Ok? 26. E última questão, né? O trapézio ABCD, a base média é 17, ó, tá aqui, boto 17 aqui, a base maior é 22, bota aqui, e ele quer saber quanto é que mede a base menor AB desse trapézio. Tem duas maneiras de fazer esse problema, né? Maneira 1, utilizar a fórmula, que diz que a base média é igual à base maior mais a base menor dividido por 2, que foi o que nós fizemos na outra questão. Só que aqui eu tenho que fazer o produto dos meios pelo produto dos extremos. E aí eu vou ficar com 34 menos 22. 34 menos 22 vai dar 12. Letra A de novo. Tá bom? E a outra maneira é fazer o seguinte. Ó. A distância de uma base para outra, vamos dizer assim, é sempre vai diminuindo a mesma coisa ou aumentando, né? Se a base aqui daqui para cá aumenta um certo valor, daqui para cá o valor aumenta o mesmo. Então, ó, de 17 para 22 aumentou 5. Então aqui também tem que ter aumentado 5. Consequentemente, o número que tem aqui só pode ser o 12. Ou se você quiser fazer voltando, né? Daqui para cá diminuiu 5. Então daqui para cá vai diminuir 5. 17 menos 5 dá 12. Voltou a ser o número 12, tá bom? Então fica a correção para vocês. Estudem e boa prova.